Com as festas de final de ano, período de férias, as contas para pagar em janeiro, muita gente precisa se desdobrar para lidar com esse aperto no bolso. Segundo um estudo da IBOL, uma empresa especializada em pesquisa e mercado, 40% dos brasileiros já começaram 2025 endividados. 40%. E 55% buscam economizar ao máximo nesse período de desafios. Por isso, ao vivo comigo aqui no estúdio do Balanço Geral, Daniel Lourençon, especialista em finanças e professor universitário. Daniel, que prazer tê-lo aqui no Balanço Geral com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. E esse grande desafio, primeiro eu vou já te colocar nessa enrascada de tentar ajudar a gente nessa questão do Pix. Realmente, eles falam que não seria taxado, que o Pix seria informado um valor aí para a Receita Federal, mas lá na frente no imposto de renda a gente não pagaria alguma coisa em cima desse valor recebido pelo Pix, Daniel? Realmente, Valentim, obrigado pelo convite. Nós tivemos aí uma enxurrada de informações, né, a maioria delas muito desencontradas, o que deixou a população muito insegura. Né? Em nenhum momento foi falado que seria cobrado imposto sobre o Pix. Né? O que nós vimos foi a Receita Federal elevar o valor que ela passaria a receber de informações das instituições financeiras para a pessoa física de 2 para 5 mil reais. Na regra anterior, as transações com Pix, elas não eram informadas para a Receita Federal. E a partir dessa normativa que ela soltou, essas informações passariam a ser, iriam chegar até a Receita Federal. Então, qual que foi aí o grande problema? É falar que o Pix ia ser taxado e que as pessoas que, né, fizessem transações acima desse valor também seriam taxadas. O que a gente sabe é que o fato da Receita Federal receber essas informações não significa necessariamente que ela seria cobrado algum tipo de imposto. Nem no imposto de renda? Então, né, a possibilidade de cruzamento de dados, ela sempre existiu. Né, mesmo antes dessa normativa. Então, se você até hoje não caiu numa malha fina, por exemplo, é um risco que todo brasileiro corre, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Se a pessoa recebe só no Pix, porque agora com a revogação, pelo menos momentânea, dessa normativa, né, se a pessoa recebe só no Pix, né, e não informa, não faz imposto de renda, ou faz e não repassa esse valor, ela corre o risco também de cair na malha fina? Valores, não sei, de 10, 15, 20 mil reais, por exemplo, no Pix. Não. Como foi revogado agora, né, a normativa, foi mantida a questão do sigilo bancário e as transações do Pix não serão informadas à Receita Federal. Então, eu acredito que esse risco ele diminui. No entanto, fica sempre a sugestão, né, para as pessoas tentarem correr o menor risco possível, declarando de forma correta os seus rendimentos. Inclusive o que recebe pelo Pix? Inclusive. Entende? Inclusive. Na somatória do ano, porque tudo depois acaba, querendo ou não, esses dados acabam chegando à Receita Federal. Exatamente. Corre esse risco, né? Corre esse risco. E para você, rapidinho, só para a gente fechar esse assunto e partir para o próximo, né? Foi bom ou foi ruim essa decisão, na sua opinião, como analista financeiro? Olha, para te falar a verdade, eu acredito que ela foi muito mais uma decisão política do que necessariamente para poder mitigar essa insatisfação da população, né, com relação a essa normativa. Porque a Receita Federal defende que a mudança que poderia ocorrer era para pegar os grandes sonegadores, aquelas pessoas que lavam dinheiro, né? E, de certa forma, isso se faz necessário. Sim. Né? Eu não posso contrariar esse objetivo, porque isso acaba trazendo prejuízo para o país. Agora, o pequeno empresário, o vendedor de ambulante, etc., né, um pedreiro, um encanador, um eletricista, de fato, iria causar um desconforto muito grande, né, se eventualmente ele recebesse uma notificação da Receita Federal, né, e isso
traria realmente grandes prejuízos para a economia do país. E agora, aproveitando a presença do Daniel, todo o conhecimento que ele tem como professor universitário, bora ajudar eu e o pessoal de casa a organizar as contas no começo de ano. Daniel, é muita conta, como a gente faz? Qual a dica que você dá? É claro, já pensando agora em janeiro, para não acontecer com isso também lá em janeiro de 26, negócio de se organizar o quanto antes. O problema das contas de janeiro não são as contas de janeiro, são os gastos que foram feitos no final do ano. Eu sempre digo que o que eu faço hoje não reflete hoje, vai refletir amanhã. Então, aquele gasto excessivo do final do ano, a euforia, a alegria das festas, acaba motivando as pessoas a comprar mais do que elas podem pagar. Só que a conta chega, Thiago. E o 13º, as pessoas gastam também. Gastam também. Tem mais também. dinheiro na conta. Né? E aí, essas contas vencem normalmente no começo de ano, Janeiro. que também tem uma carga de despesa alta. Você tem IPVA, você tem IPTU, você tem taxas que normalmente vencem no começo do ano. Então, você tem um acúmulo de gastos feitos no final do ano, junto com despesas que acontecem no começo do ano. E aí é onde 40% das pessoas já começam o ano endividadas, como você citou aqui. E para você conseguir se organizar, qual a dica que você dá para planejar, para quem já está endividado agora, Certo. fala assim, o que eu faço? Pago o IPVA à vista, parcelo, deixo para pagar em várias parcelas e já me organizo para o ano que vem, para não acontecer de novo? Tiago, eu uso uma frase, né, no meu dia a dia para os meus clientes, que é o seguinte: casa desorganizada não prospera, empresa desorganizada não prospera. Então, a recomendação que eu dou em primeiro lugar é você sentar de cabeça fresca e colocar tudo que você gasta na ponta do lápis. Você tem que encarar a realidade. Inclusive, as parcelas de compras de geladeira, fogão, né, um móvel, você tem que colocar tudo lá. As pessoas, elas perdem a mão, por quê? Porque ela fala assim, não, é só R$50 de parcela, é só R$80 de parcela, só que aí vai juntando essas parcelas, né? Ou então ela fala assim, não, é 80 aqui, aí junta com mais 50 ali, com mais 100 ali, quando você vê, você já está pagando R$500, R$600 de parcela por mês. E aí não há orçamento que aguente. Então, coloque isso no papel, espere acabar uma parcela para poder fazer outra. É né? uma estratégia boa. É uma estratégia muito boa. Analisar se você tem um desconto à vista que compense você pagar à vista ao invés de parcelar. Né? Então, você tem dicas preciosas para melhorar, fazer o seu dinheiro render. Não ir no supermercado com fome. Isso é uma dica muito boa. E as pessoas falam assim, ó, é brincadeira? Não é isso, gente. Os especialistas falam justamente isso, né? Porque você acaba consumindo mais. Exato. Evitar comprar as coisas quando você está triste ou quando você está alegre. Por quê? As compras, elas são inevitavelmente emocionais. Elas não são racionais. Eu vou te dar um dado que, inclusive, foi de uma reportagem da Record de agosto do ano passado, que 75% das compras que nós realizamos é por impulso. Ou seja, você não se planejou para fazer aquela compra. É como você estiver na fila do supermercado e falar assim, nossa, olha que chocolate gostoso, deixa eu pegar. Você não foi no supermercado para comprar o chocolate, mas você estava ali na fila, você viu o chocolate, deu vontade e comprou. Então, é onde o orçamento ele vai ficando apertado. Então, só para a gente até aproveitar e encerrar, a conversa está muito boa, o Daniel é excelente no que ele faz, a gente pode conversar o dia todo aqui sobre isso, mas, então, para fechar, agora, falando em planejamento, para quem você já deu as dicas para a gente evitar cair nessas dívidas, agora, para o ano, Daniel, o que você aconselha? Colocar tudo no papel, para quem quer, às vezes tem um dinheirinho que sobra para fazer um investimento ou para fazer uma viagem. O pulo do gato aí é você colocar no papel e se planejar já aos 12 meses. Sim. Eu vou te falar assim com propriedade que eu faço o meu planejamento anual há mais de 20 anos. Você tem que colocar lá o que eu quero para 2025. Você vai terminar o ano do jeito que você está começando?
Você vai trabalhar e gastar tudo que você trabalhou? Você não vai ver o fruto do seu esforço aparecer em algum lugar? Você tem que colocar lá, esse ano eu vou fazer uma viagem, esse ano eu vou reformar minha casa, esse ano eu vou trocar meu carro, ou vou trocar minha moto. Você tem que colocar isso no papel. E aí você tem que estipular metas. Então vamos lá, separa aquele gasto que é fixo, que todo mês você tem que pagar, faça chuva ou faça sol, água, luz, telefone, internet, você coloca lá, aluguel, põe lá. E separa os gastos variáveis, que aí está o grande segredo para você começar a juntar um dinheiro, né? Cuidado com os iFood da vida, tá? Cuidado com aquela compra desnecessária, às vezes você abre o seu guarda-roupa lá, tem roupa que você nem usou e você está comprando roupa, né? O calçado, a mesma coisa. Então, é tomar cuidado com essas pegadinhas para você começar a se organizar e poupar. O primeiro passo, Valentim, é poupar para depois investir. Entendi. Então, primeiro é poupar e depois pensar em investimento. Eu tenho que separar essas duas coisas. Primeiro, eu tenho que criar condições de poupar, de juntar um valor. Aí eu vou começar com 10% do meu salário. Já é um começo. Você vai ver que na hora que você começar, você vai se motivar cada vez mais a ver aquele valor aumentar na sua conta. Tá aí, Daniel Lourençon comigo, professor universitário, especialista em finanças. Inclusive, quem quiser, tem mais dúvida aí, quer falar direto com o Daniel, ele tem as redes sociais muito ativas, né? E o pessoal pode mandar o contato. Qual é o contato lá do arroba? O meu Instagram é @DL Gestão de Negócios. E o meu, posso falar meu telefone? Claro, meu telefone é 16 981 12 8466. Então você acessa lá, tem todas as informações, DL Gestão de Negócios, lá no Instagram, se tem alguma dúvida ou quer falar mais com o Daniel, está precisando de uma ajuda de um especialista, está aqui a dica do Valentim no Balanço Geral. Obrigado, Daniel, Valentim, obrigado pela presença, confiança. por aceitar o convite. Volte mais vezes aqui no Balanço. Tem muita coisa para conversar. O Daniel traz muito bem, de uma forma muito objetiva, que ele consegue explicar para você de uma forma direta como você escapar dessa situação, né?